precisa tomar muito cuidado com a qualidade do curso que você constrói. Não pode ser uma soma de um monte de aula esquisita, né? Uma você deu em janeiro, outra você deu em março, outra você deu quando tava chovendo e aí tem barulho. Não. Para você ter um produto que transforma as pessoas, ele tem que ter um padrão de qualidade. Fala, meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só que legal, Marcelo, você sabia que dá pra transformar o seu infoproduto, se for um curso, num curso reconhecido pelo MEC? Isso é algo extremamente interessante, hein, E Carol? inovador e diferente que a gente não conversou aqui ainda. Verdade. E é por isso que a pessoa que a gente trouxe aqui pra bater esse papo com a gente, ela é especialista, gente, em mentorias, consultorias de alto valor, criação de produtos reconhecidos pelo MEC e negócios na área da educação. Ela está há 11 anos nesse mercado e já certificou mais de 50 mil alunos em extensões universitárias e pós-graduações, gerando um faturamento de mais de 20 milhões de reais nessa trajetória. Olha só que incrível. Assunto extremamente diferente para vocês que já têm o seu infoproduto e pretendem aí escalar no negócio na área da educação. É a profissionalização do mercado digital acontecendo na nossa frente, Carol. E chegou a nossa hora de aprender como fazer isso, hein? Quem é ela? Vamos chamar? Chama pra nós. Então vem Seja pra muito cá. bem-vinda. Zora Viana. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela KiwiFi, pelo convite. Muito, muito obrigada. Zora, a gente tá muito feliz de ter você aqui, até porque é a primeira vez que a gente vai falar abertamente sobre um tópico que eu visualizo como sendo um dos futuros do mercado digital. A profissionalização, né? E, de certa forma, será que é uma regulamentação, né? Garantir um certificado de começo. qualidade. Uhum. Então, esse bate-papo aqui é pra abrir caminhos, né? A gente vai poder dizer que começamos quando era tudo mato. Exato. Lá na frente a gente vai olhar pra trás e, pô, a gente começou com as horas de 2024, era mato. E pra você entender do que a gente tá falando, a gente tá falando sobre o nicho de educação, né? A gente sabe que você tá empreendendo aí há mais de 11 anos no nosso mercado. E a sua trajetória, ela sempre teve um braço educacional muito forte. Então a gente queria entender como é que você se envolveu com o nicho de educação, como é que foram os seus primeiros passos no mundo do empreendedorismo também, pra depois a gente poder conversar um pouco mais sobre o mercado digital especificamente, Zara. Muito bem. Eu costumo dizer que, embora eu empreendo há 11 anos, eu trabalho com educação há quase 20 anos, porque desde que eu entrei na faculdade de psicologia, me formei em psicologia, eu já trabalhei com treinamentos. E o treinamento nada mais é do que uma forma de educar as pessoas, só que dentro da empresa. Então, a minha conexão com a educação começou lá na faculdade. E foi um momento muito importante para mim, porque treinar pessoas é mudar o mundo, né, de alguma forma. Então, desde que eu trabalhava como CLT, dentro do corporativo, eu já estava dentro da área da educação. E quando eu fiz a transição para começar a empreender, eu segui o caminho de mentorias, consultorias e processos de coaching. Numa época que a gente tinha uma força muito grande do coaching no Brasil, sempre focada em treinamentos e atendimentos individuais. Eu só fui descobrir o digital muitos anos depois dessa jornada. Mas aí no mercado tradicional, então, você já tinha cargos de liderança, onde você treinava pessoas na área da educação. Isso. O que você exatamente fazia e como essa experiência te ajudou, eventualmente, depois a empreender? Para quem nunca trabalhou no corporativo, lá dentro das empresas tem um departamento que se chama Treinamento e Desenvolvimento, que fica dentro do RH. Essa área ela é responsável tanto por treinar quem chega de novo, colaboradores novos, e aí é uma área de treinamento de integração, quanto treinar as pessoas que já estão e precisam desenvolver, tanto hard skills, que são habilidades técnicas, e soft skills, que são habilidades comportamentais. Então, nesse processo, eu atuava exatamente dentro desse departamento, treinando as pessoas, tanto novas quanto pessoas que já trabalhavam dentro da empresa e precisavam desenvolver para uma nova fase. Hoje em dia, tem universidade corporativa, amadureceu muito o processo de treinamento dentro das empresas. E a gente já fazia eu já fazia esse trabalho lá dentro da empresa, até que eu despertei para começar a empreender. Legal. Me tirou uma dúvida. Olhando lá pra trás, você começou a lidar cedo com cargos de alta responsabilidade, cargos de Sim. liderança.
Mas de onde é que veio esse desejo ou necessidade? Se você olhar, tipo, talvez pra infância, você consegue identificar algum padrão ou alguns exemplos, pessoas que te levaram a seguir esse caminho? Ou foi algo que foi desenvolvido com o tempo, experiências? Olha, meus pais sempre lideraram equipes, então, para mim, sempre foi uma referência o crescimento profissional estar associado à liderança. Mas eu costumo dizer que a minha mobilização, ela sempre foi tanto financeira quanto de gerar impacto. Então, eu estava o tempo todo pensando como eu posso fazer para ganhar mais e como que eu posso fazer para impactar mais pessoas. E aí, dentro do corporativo, a liderança acaba sendo um caminho inevitável dentro desse processo, né? Que para você sempre foi tranquilo trabalhar com pessoas e influenciar pessoas a tomar decisões? Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas acham que é um perfil específico para estar em um cargo de liderança ou também, como também as pessoas podem não ter um perfil específico ali muito de cara, mas ela pode desenvolver isso, sim, como no caso de setores dos quais você trabalhou. Uhum. Então, você sempre teve facilidade para influenciar e liderar pessoas? Eu sempre tive facilidade para me comunicar. E eu acredito que a comunicação, ela acaba proporcionando puxando, né, essa facilidade. As pessoas mais introvertidas, eu tenho um irmão introvertido, e ele tem um pouquinho mais teve mais dificuldade com isso. E ele até me ajudou a perceber, porque às vezes ele é meu sócio e a gente fazia entrevista quando já estava dentro da empresa, da nossa empresa, ali dentro da FEX, e vinha a pessoa, e aí eu terminava assim, super empolgada, né? Nossa, vamos contratar, essa pessoa vai arrasar. E aí, de repente, saía de uma outra entrevista. Ah, não gostei. Aí ele sempre me falava assim, Zora, os introvertidos sempre sofrem. Por quê? A minha natureza era acabar, como eu tinha pouca experiência com contratação, quando comecei a empreender, a minha tendência era contratar parecidos, não era contratar opostos. Verdade. E aí ele me falou isso e nunca mais eu esqueci. Então, eu não considero que eu tenho uma facilidade para liderar, eu tenho uma facilidade de me comunicar. E aí, com a comunicação, a liderança acabou sendo desenvolvida de maneira mais automática, sabe? Isso é muito legal, porque o que a gente vê no mercado, né? Os experts, o que eles são? Eles são líderes de uma parcela ali, de uma audiência que os segue por causa da sua comunicação, do seu poder de influência. Isso já traz um grande insight aqui pra gente, né, Marcelo? Que você precisa se comunicar se você quiser conquistar uma parcela do mercado para depois vender alguma coisa para esse mercado. Principalmente à medida que a gente entende que venda é confiança, e as pessoas precisam, às vezes, de um rosto, uma pessoa para confiar. E essa pessoa, como é que você vai pegar a atenção dessas pessoas? Se comunicando com clareza. Você sempre teve facilidade em se comunicar? Olha, eu acho que eu tive bons exemplos. Meus pais sempre foram bons exemplos, pessoas extremamente letradas. Mas eu era mais tímido, assim, acho que era mais pra dentro, mas eu tinha vocabulário. Então, quando eu era exposto a situações, eu me virava. Mas acho que comunicação eu comecei a desenvolver com uns 19. Olha isso, né? Com ações ativas. Tudo intencional. Começou intencional. Tinha uma dor que acho que a maioria dos homens tem, que eu queria ficar com as menininhas quando ia pras festas. E meus amigos tudo como, jogando fácil e eu lá. O que tá acontecendo? Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, preciso aprender como é que eu consigo me relacionar melhor com mulheres inicialmente. Só que depois você entende que é relacionamento com pessoas, né? Sobre o todo. Aí eu fui indo pra outros caminhos da comunicação. Mas assim... Mas é legal dizer isso, porque as pessoas, às vezes, principalmente, Zora, que a nossa audiência aqui são pessoas que ou já estão no mercado digital, ou estão pensando em começar, vendo histórias de pessoas que são especialistas e querem aprender com essas pessoas, mas tem muita dificuldade nessa parte de se mostrar, ou de, o que eu vou vender, ou como que eu vou fazer isso, como que eu vou oferecer um produto. Cara, às vezes o maior especialista em comunicação na infância ou na adolescência, ele era um gago. E aí ele precisou se desenvolver pra vender ou resolver uma dor, né? Que a gente já pegou uns gagos aqui que se comunica bem, cara. Que a gente nunca imaginou. Teve um gago que veio aqui que ele era gago há 6 meses antes da gravação. É louco, né? E gravou aqui como? A gente nunca imaginou. Só foi. Então, são casos e casos. São casos e e casos. Eu coloquei a questão, essa polaridade dos introvertidos e dos extrovertidos, mas independente da classificação que você tem, você pode
a ter uma capacidade de oratória. O que vai depender, e tem uma variação, é o quanto você vai precisar se desenvolver para isso. Tem pessoas que vão se desenvolver de maneira mais rápida, mais intensa, e tem pessoas que vão demorar um pouco mais, vão precisar treinar mais. Se você pegar um vídeo meu de 2013, quando eu comecei, direto a gente posta no Instagram esse comparativo para o pessoal se inspirar. O pessoal do time esses dias nem acredita. Quem é essa que tá falando num vídeo? E aí, é a Zora. Não é a Zora. E aí foi olhar e era eu, entendeu? Gente, então... Esse lance de vídeos antigos me pega um pouco, né? Porque eu adoro. Se a galera tá aqui desde o início, vê os meus vídeos antigos, peço perdão. Estamos aí no caminho de evolução, mas muita coisa já mudou. É uma evolução agressiva. É, uma evolução agressiva. Só que é aquilo, né? Tipo, você vai executando e se desenvolvendo à medida que você vai praticando. Exatamente, não tem outro caminho. Né? Não. Agora, voltando ali na sua trajetória. Então, você veio de uma realidade de um emprego tradicional. CLTzaço. E aí fez uma transição de carreira. Que até no almoço a gente tava comentando que teve um período ali que... Pós 2010, entre 2010 e 2015, que estava muito em alto. Como é que foi pra você essa transição de carreira? O que é que rolou? Imagino quais são os desafios que você teve de até talvez a mentalidade do CLT pra mentalidade do empreendedor. Como é que foi essa transição pra você, Zé? Olha, eu tenho um hábito que eu tendo a olhar mais o que foi bom. Então, eu não tenho nenhuma lembrança negativa desse período, sabe? Há desafios... Nossa, eu não consigo nem lembrar dos desafios, porque o meu impulso para empreender, o empurrão que eu tive para começar o empreendedorismo, foi muito atrelado a uma necessidade de liberdade e também de receber de acordo com o tanto que eu colocava de energia. Então, eu queria um ambiente mais meritocrático. E na empresa que eu trabalhava, uma empresa grande, com políticas muito estabelecidas. Eu até costumo brincar que se eu tivesse entrado numa empresa digital, por exemplo, talvez eu nunca teria empreendido, porque uma empresa digital, cara, você vai fazendo um pouco de tudo e vamos crescendo todo mundo junto. Eu acho que talvez ou eu demoraria mais para empreender, ou eu nunca teria empreendido. Como eu trabalhava numa empresa grande, com musculatura, com regra, com política, com isso, com aquilo, eu comecei a sentir esse impacto de, poxa, não dá para eu implementar, para eu mudar, para eu ajustar. E aí eu fui empreender por esses dois motivos, para fazer mais dinheiro e para ter mais liberdade. Então, quando eu comecei a empreender e eu fui para serviços primeiro, eu não nem sabia que dava para vender curso online na época, fui vender mentoria, consultoria, cara, para mim era maravilhoso. O desafio era vender. Só que eu era muito comunicativa e o meu foco foi vender para a rede de relacionamento que eu já tinha construído e também vender para pessoas próximas aonde eu aluguei o meu primeiro consultório. Sou psicóloga, então o primeiro espaço da minha empresa foi um consultório de psicologia. Depois é que ele foi se transformando num negócio de educação e hoje é uma faculdade. Então, o desafio que eu enfrentei foi encontrar pessoas, potenciais clientes, para comprar o meu produto. Okay. Acho que esse é o principal. Nesse primeiro momento, você clinicava? Mais ou menos, porque eu nunca fui uma boa psicóloga, tá? Eu me formei... Como uma boa psicóloga, você era uma ótima empresária. Isso, nessa época, ainda como uma boa psicóloga, eu era uma ótima treinadora. Okay. Eu sempre fui treinadora de pessoas. E me considero assim até hoje, ali nos bastidores. Mas como era formada em psicologia, então chamava aquilo de consultório, mas eu atendia muito pouco clínica, sabe? O que eu podia evitar de atender clínica, eu evitava. Sabe? Porque então, não é muito minha praia, não. A FEX, ela começou como um consultório de psicologia, depois foi passando para uma virou sala uma consultoria. Uma consultoria e virou uma faculdade. Como é que foi essa transição de, cara, tantos passos de evolução até virar uma faculdade onde você formasse pessoas experts, né? A gente forma experts hoje. Nossa, como foi? Essa pergunta é muito ampla. Vamos tentar diminuir essa pergunta aí, senão eu vou ficar meia hora falando aqui. Mas, na verdade, eu considero que
O maior objetivo que eu sempre tive foi de impactar muitas pessoas. E nessa trajetória, o que foi acontecendo foi que eu fui migrando para a área da educação. Então, tudo que eu ensinava tinha mais a ver com formar pessoas, orientar pessoas, direcionar pessoas profissionalmente. Sempre foi o meu foco. E a gente foi se transformando. Então, de um consultório de psicologia, a gente se transformou numa consultoria. De uma consultoria, a gente se transformou numa universidade corporativa, porque a gente tem várias atuações, vários braços. E aí, o ano passado, a gente fez a aquisição de uma faculdade. E aí, a gente já fez a aquisição e agora a gente tem o nosso posicionamento aí como faculdade de experts digitais, credenciada junto ao MEC, totalmente regular e credenciando cursos e pós-graduações. Mas aí você pensou em logo na área da educação para impactar mais vidas. Sim, exato. O que você via de que faltava no mercado em relação a isso que te fez pensar nesse caminho? Uma das coisas que eu mais percebo no mercado é a falta de olhar para o produto enquanto educação. Então, o pessoal olha muito para a promessa, olha para o pitch, olha para a oferta, e aí depois é que transforma aquilo num produto. Eu não acredito nisso. Entendi. Eu acredito que a gente tem que fazer o contrário. Primeiro você constrói um produto que resolve um problema significativo e a partir disso é que você vai construir a promessa, você vai construir a oferta, vai construir o pitch, vai construir página de vendas, vai construir estratégia de lançamento. Olha como são visões diferentes, né? Muito! O empresário é diferente. A gente estava conversando, inclusive, sobre essa questão do perfil da pessoa que entra no digital. Sim. Por isso a mentalidade diferente que você trouxe. Sim. E acaba que eu penso mais como empresária e aí o marketing digital para mim é um meio. É uma das alternativas para fazer o negócio crescer. Não é o fim. Acho que essa é a grande diferença com outros empreendedores do digital. E o que eu percebo muito é essa dinâmica, sabe? De vamos olhar primeiro para resolver a dor do cliente. E aí, depois da dor do cliente, a gente pensa em toda a parte de venda. Isso faz muita diferença na hora que você vai impactar a vida de alguém, entendeu? Sim. Falando especificamente do MEC, né? Que eu acho que sua trajetória ela é marcada por certificar cursos aprovados pelo MEC, né? Que hoje é a instituição máxima de educação no país. E que a maior parte, eu vou dizer, 99% do digital não tem nenhum tipo de relacionamento com essa instituição e certificado. Inclusive, hoje você é mentora, né? De pessoas e players que querem certificar seus cursos, mentorias, consultorias, com esse lastro educacional. Sim. Então, eu queria te perguntar, Zora, quais são as características de um produto que fazem com que ele possa passar por uma certificação do MEC? Tá, beleza. É muito importante a gente contextualizar que quando a gente vai reconhecer um curso, uma mentoria, uma consultoria, até um e-book no Ministério da Educação, isso sempre acontece através de uma faculdade. Então, você nunca pode ir lá bater na porta do MEC, porque você pro MEC não é ninguém. O MEC, ele só conversa com instituições de ensino credenciadas, que no caso é a FEX. E aí, o que acontece? O primeiro critério precisa ser formar profissionais, ter um direcionamento mais voltado para capacitação profissional. Esse critério ele é muito importante, porque a função da educação é preparar a pessoa para o mercado de trabalho. E aí existem várias titulações para isso. Tem a extensão universitária, tem a pós-graduação e tem o MBA. Então, cada uma dessas tem critérios diferentes. Mas o principal, acho que para o pessoal que está acompanhando em casa, é ter essa visão. Poxa, o meu curso, ele treina as pessoas, prepara as pessoas para algum tipo de função profissional? Se sim, pode. Se não, tem que ser avaliado. Tem que submeter a avaliação. Por quê? Porque a finalidade é preparar as pessoas para o mercado. Seja do empreendedorismo, seja do intraempreendedorismo, trabalhando dentro de empresas. Claro. Agora, por exemplo, vamos supor que eu tenho um curso para eletricistas. Então, eu estou preparando essa pessoa para o mercado de trabalho. Pode. Mas qualquer curso vai ser... Aí, calma. Exato. Vamos O que é que pode? Porque senão a galera vai pegar ali, vai bater na porta da FEX, você falou, opa, Zora. Não é assim, não. Então, assim, ó, esse é o primeiro ponto. Certo.
que já separa bastante. Aí a gente tem outros pontos que são mais técnicos, como carga horária, construção do conteúdo, material didático, a composição daquele conteúdo, a ordem cronológica das aulas, uma coisa que... Posso dar recomendações para o pessoal? Gente, precisa tomar muito cuidado com a qualidade do curso que você constrói. Não pode ser uma soma de um monte de aula esquisita, né? Uma você deu em janeiro, outra você deu em março, outra você deu quando estava chovendo e aí tem barulho. Não. Para você ter um produto que transforma as pessoas, ele tem que ter um padrão de qualidade. Então, a gente vai analisar material didático, sequência lógica, a organização curricular daquele curso ou daquela mentoria, a quantidade de horas que a pessoa leva para fazer, porque eu até comentei isso com vocês no almoço, né? Não é porque o teu curso tem 100 horas que serão 100 horas de certificado. Porque a carga horária também é influenciada pela forma que você conduz o curso. Vamos supor, tem muito curso que a gente pega que está completo, maravilhoso, já deveria ser uma pós-graduação, inclusive. Por quê? Porque tem... Porque... Eu juro. Já faz uma chamada aí. Eu tive aí. um curso para intercâmbio, que é um curso gigante, mas ele deu muito errado, a Carol sempre pegando no meu pé. E aí eu tava pensando, cara, acho que seria melhor separar em horas e não certificar pelo MEC, que era um curso grande, não preparava a pessoa para o mercado de trabalho, era mais para uma universidade. Tá. Só que eu cometi um erro de botar uma promessa muito gigante em um produto único. E depois a gente entendeu, com toda a nossa experiência no KiwiCast, que seria melhor entregar em pacotes individuais. Separados. Mas assim, né? Fazer se fosse uma esteira. juntar Ele é uma esteira junto, ele é uma esteira toda. Eu acho que tinha umas 100 horas ali. Um negócio meio robusto. Mas aí tem uma objeção interessante, que é... Eu falei sobre essa estrutura, essa sequência lógica, só que um curso, por exemplo, de 4 horas pode ser reconhecido. Olha que interessante. Uma palestra pode ser reconhecida, um e-book pode ser reconhecido como uma extensão universitária. Porque o que vai determinar o conteúdo. É a forma, é o que você coloca. Então, às vezes, uma palestra que tem um estudo de caso e um exercício prático para ser feito depois, pode ser reconhecida como uma extensão universitária. Porque dentro da extensão, a gente tem 4 titulações. Iniciação, atualização profissional, capacitação e aperfeiçoamento. E aí, essas titulações têm as suas variações. E tem os seus significados, tem os seus objetivos e tem a sua carga horária. Então, uma palestra é uma iniciação, entendeu? De capacitação profissional. Então, você inicia a pessoa naquele tema e, a partir dele, um e-book é uma iniciação de extensão universitária, entendeu? Mas, lógico, tem que ter avaliação, tem que ter análise, né, de um time especializado para poder fazer o reconhecimento. Imagino que deve existir análise dos conteúdos em si, né? Isso. E como é que o time, no caso, faz essa análise de conteúdo? Porque eu vejo que a gente vive não só nessa parte do MEC, porque é uma certificação mais respeitada socialmente e mais séria, assim, tradicionalmente falando, né? Mas dentro do mercado digital também, o que conta muito é a qualidade do conteúdo em todas as áreas, assim. Seja conteúdo postado nas redes sociais para atrair seguidores, seja o próprio conteúdo de um curso online, que não é certificado pelo MEC, mas é um puta curso online. Sim. Então, como é que vocês fazem esse refinamento, essa curadoria, essa análise de conteúdo? O que esse conteúdo precisa praticamente ter para poder ser reconhecido? A gente tem algumas referências e alguns critérios. Alguns deles são internos, a gente não pode abrir, e outros a gente pode abrir. Então, o que eu posso trazer aqui até de recomendação? É muito importante que no teu curso online você tenha referências teóricas. Então, o digital, ele nasceu aqui no Brasil com essa força de ensine o que você sabe, ensine o que você é boa. E eu acredito bastante nisso. Só que o que a gente sabe, o que a gente é bom, foi baseado em algum estudo. Verdade. Mesmo que não seja regular. Tem gente que fala, Zora, mas eu não sou graduada. Posso reconhecer meu curso? Pode, não tem a ver com a sua titulação. Tem a ver com como você organizou aquele conteúdo. Então, uma das coisas que a gente avalia, e quando não tem, a gente recomenda e até sugere quais colocar, são referências teóricas. Onde que o teu aluno pode aprofundar esse conhecimento? Porque pode observar, quando a gente faz faculdade, os nossos professores sempre dão muita referência teórica. Verdade. Agora,
Lembrei de Será? TCC. TCC é isso, né? É um compilado de referências teóricas, né? Agora, olhando lá pra frente, será, assim, viajando, será que existe a possibilidade, por exemplo, do governo intervir e fazer com que para os cursos digitais serem lançados e tudo mais, precisa ter um certificado? Você acha que é uma possibilidade? Ou... Uma boa pergunta. Porque é um mercado sem regulamentação, né? Querendo ou não, Nem sei nessa se eu área. posso responder essa pergunta. Polêmicas com Zora Biana. Olha, eu acho que isso pode acontecer, mas vai demorar muito, porque o Ministério da Educação tem outras preocupações que são mais urgentes, como, por exemplo, pós-graduações EAD, polos EAD, educação à distância, mesmo no mercado tradicional, está passando por desafios, porque tem muitas instituições que não estão levando a sério como precisa ser levado. É mesmo? Exato. Então, eu acho que hoje a atenção deles está muito mais voltada para cuidar, né, do formato EAD, das pós-graduações, e só vai ficar quem for bom nesse processo de refinamento, que acontece com o digital também, Sim. né? Mas acho que pode ser, inclusive é uma sugestão boa, vou adorar que eles estabeleçam. Olha, se você não ganhou dinheiro com seu curso online ainda, bora mexer os pauzinhos enquanto o governo não faz nada, né? Exato. Mas se o governo fizer, tá as horas aqui pra te ajudar. Pra te ajudar. Estamos pelo trazendo aqui soluções. Cara, é muito legal isso, porque você vê, é um mercado inexplorado, assim, exatamente. E assim, é porque, gente, eu não sou contra as regulamentações, sabe? Eu sou muito a favor, eu acho que existe uma diferença entre regulamentar e cortar. Eu acho que a regulamentação, ela proporciona a profissionalização, padronização, organização. Então, eu sou muito a favor. Eu não conheço nenhum negócio que prosperou sem organizar e definir regra. Então, eu entendo a regulamentação como regras. E não acho que qualquer regra que eles forem criar serão regras muito absurdas. Eu acho que hoje o nosso mercado, livre como ele está, solto como ele está, não acho que é saudável. Sabe? A minha visão é que uma regulamentação, e eu acredito que o reconhecimento do MEC, ele ajuda nesse processo. A gente já reconheceu mais de 600 cursos e eu percebo muita diferença entre quem já tem e quem não tem, no sentido de posicionamento, de autoridade, de cuidado com conteúdo, Verdade. de prestar mais atenção. Tem gente que até demora, porque sabe que quando for passar por esse processo, vai ter que deixar mais bem feito. Inclusive, Então, por que já não deixa desde sempre? pegando né? um gancho aí no que você disse sobre posicionamento, que acredito que depois de um curso certificado pelo MEC, posicionamento de como um todo tem que ser outro, né? Com certeza. Tem que ser muito mais profissional, muito mais aprofundado, seguir lá as regras e recomendações. Como é que você orienta suas mentoradas hoje a criarem esse tipo de posicionamento para que elas consigam seguir essa ordem, né, de mostrar autoridade socialmente falando, esticando ali, não sei se tem um checklist para isso, os tem. bullet points principais, assim, necessários. Tem. É muito importante a gente entender que a partir do momento que você reconhece um curso ou uma mentoria, você vai ter um selo por trás. E aí esse selo, ele te dá mais autoridade e você precisa cuidar da sua imagem, da sua comunicação, né, do material. Você vai atualizar, vai colocar um vídeo. Que vídeo é esse que você vai colocar lá no conteúdo? Só que não é para gerar mais peso para expert, não é esse o objetivo. O objetivo é, poxa, deixa eu utilizar isso para me gerar mais percepção de valor. Porque a maioria avassaladora dos nossos clientes aumenta de 30% a 100% o valor do curso depois que aplica a extensão ou a pós-graduação. Porque a pós-graduação dá para você transformar uma mentoria numa pós, por exemplo. Então, se isso vai aumentar o valor, vai aumentar a margem, precisa aumentar a entrega também, né? Vocês são muito focados em experiência aqui na Wi-Fi e isso já é uma referência para o pessoal. Então, a gente precisa tomar cuidado com o produto que a gente vai construir, porque isso é um legado. Então, você vai aparecer de qualquer jeito num legado? Não vai. Então, são alguns cuidados que a gente traz, tanto de imagem quanto de conteúdo, qualidade de conteúdo.
Isso é muito semelhante ao que a gente vem ouvindo aqui também sobre, por exemplo, produtos premium. Né? Sim. Muita gente fala sobre isso, né? Porque para você vender um produto de alto valor, você precisa mudar o posicionamento, seja o seu posicionamento nas redes sociais, a sua comunicação, e não é sobre você colocar um terninho nem nada. Não é só a identidade visual, Sim. é sobre você, a entrega né? de valor mesmo. Precisa entregar mais valor para poder cobrar mais valor. Sim. Agora, você fala de um tópico que no digital não é amplamente difundido ainda. E ainda assim você tem uma audiência enorme, né? Só no seu Instagram são mais de 100 mil pessoas. Como é que você cuida do seu posicionamento? Você estabelece uma rotina de publicações, tem uma pessoa que cuida pra você? O que é que você fala, o que você não fala? Ou é algo mais intuitivo? Porque querendo ou não, pra mim que sou leigo nesse nicho mais de certificados educacionais MEC, eu não imaginava que teriam mais de 100 mil pessoas ali dedicadas a acompanhar um assunto que a gente sabe que é relevante. Então como é que é essa questão do seu posicionamento, sua construção de autoridade, Zora? Olha, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre construção de autoridade, que pra mim, autoridade a gente não constrói, a gente comunica. Então, ou você tem autoridade ou você não tem. Né? Não tem meio termo nesse processo de autoridade. E o que acontece é que ali no meu Instagram, eu tô sempre ajudando as pessoas a criarem produtos de alto valor reconhecidos pelo MEC. Então, ali tá muito voltado. Eu tenho uma linha editorial, mas a gente estava até conversando sobre isso hoje de manhã, porque eu tenho sentido a necessidade de mostrar mais um lado empresária no meu perfil. Hoje o meu perfil, ele não é onde eu atraio os maiores, né, clientes para as consultorias, por exemplo. É onde eu atraio mais para as mentorias. Então, a gente tem já braços e funis que funcionam para atrair pessoas. Para seguidores, então hoje tem uma linha editorial e as pessoas querem saber sobre isso, elas têm curiosidade sobre isso, mas eu tenho sentido a necessidade de mostrar mais o lado empresária, como que a gente lida com tudo, porque tem muita gente que não dá um passo de crescimento, seja de reconhecer o curso, seja de investir mais em tráfego, novas estratégias, contratar mais time, porque tem medo disso tirar liberdade, disso tirar tempo de vida, disso tirar oportunidades na vida pessoal. Então, eu tô muito empenhada em começar a ir para essa linha de mostrar que dá para fazer tudo, tá tudo bem, e vamos seguindo, vamos crescendo, vamos contratando e vamos delegando, entendeu? Entendi. E você tem também uma aceleradora, né, Zora, que é a Diamonds. Que ali você ajuda a maioria é mulher? Só mulher. Só mulher. Lá é só mulher. A acelerarem os seus próprios negócios e, eventualmente, elas criarem aí um curso certificado pelo MEC, alguma extensão. Como é que vocês... No momento que chega uma nova mentorada, uma nova cliente na Diamonds para você, como é que é feito o diagnóstico do negócio, do produto dela, até você traçar uma estratégia para que ela consiga acelerar e aumentar as vendas e os resultados? Perfeito. Olha, lá dentro do Diamonds, a gente ensina para elas a metodologia que eu aplico nos meus negócios, tanto de criação de produto, de venda, de entrega, de gestão. Quando elas chegam, elas passam por um diagnóstico individualizado. Então, dentro do meu time, eu tenho mentoras que trabalham comigo, que estudam a minha metodologia e aplicam a minha metodologia. Então, hoje esse diagnóstico, ele é muito artesanal mesmo, porque a gente vai analisar os pilares do negócio dela e entender quais são os gaps para poder indicar a trilha que mais faz sentido para ela, porque a gente tem várias trilhas e aí todas as trilhas que nós temos levam ela para fazer 100 mil em 90 dias. Que o nosso foco é 100 mil reais em 90. Ela já entra com essa meta. E aí depois a meta dela passa a ser os 7 dígitos, que é fazer 1 milhão em um ano. Então, nesse processo de construção, a gente faz um diagnóstico 1 a 1, traça o perfil dela e libera a trilha que vai combinar com o produto dela. Por quê? Uma pessoa que vai vender consultoria é uma forma de vender. Uma pessoa que vai vender mentoria é outra forma de vender. Não é um copiar e colar e vamos... Não. É ensiná-la a pensar mesmo. Então, a gente faz isso de maneira individual com mentoras que trabalham no meu time. Legal. Realmente, a entrega é totalmente diferente, né? Não tem jeito. Agora, pegando esse gancho que a Carol trouxe, principalmente no que se trata de... de vendas... Hoje você é especialista justamente em produtos de alto valor, produtos high ticket, que para muitas pessoas
É um desafio gigantesco de vender, porque você tem é. de transmitir o valor, você tá lidando com um cliente que tem um padrão mais alto. Então, são desafios diferentes de quem vende, por exemplo, uma oferta direta, com um ticket mais baixo. Sim. Enfim, peculiaridades de cada nicho e mercado. Cada tipo de negócio. A minha dúvida é, com a sua experiência de hoje, trabalhando nesse nicho, como é que eu faço para escalar um produto high ticket, como, por exemplo, uma mentoria? Você trouxe aí, eu faço um diagnóstico muito pessoal, né? Muito artesanal. E a mentoria de high ticket... pelo que eu posso dizer, da maioria dos players que eu vejo, elas são muito artesanais. E aí, você fica com a trava de escala, porque a escala depende da sua presença. E chega uma hora que você não tem mais horas. Sim. Então, como é que eu escalo uma mentoria high ticket? Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, o passo inicial para escalar qualquer produto é método. Então, o primeiro ponto é ter metodologia. Por que as pessoas têm medo de escalar uma mentoria? Porque elas criam com base na mente delas. Então, elas não vendem uma mentoria, elas vendem o tempo delas. Aí já começa por aí. Então, primeira coisa é método, que é o que eu ensino para elas. Gente, temos que criar um método. Por quê? Método criado, aí tem tecnologia associada. Hoje a gente tem uma inteligência artificial que cria pitch de vendas, cria script, cria proposta de valor, cria produto para as mentoradas. Então, todas as Diamonds têm acesso à inteligência artificial do Diamonds, que a gente apelidou de Zoriá. Legal. Por quê? Porque foi isso. Eu sabia que elas queriam falar comigo. E é impossível falar comigo para eu alcançar o impacto que eu quero alcançar no mundo. Então, só que eu queria dar acesso. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia. Então, quando você pensa num produto de alto valor, não é sobre não dar, é sobre como fazer dar para um grande número de pessoas. Então, a gente tem muito esse cuidado de, o que a gente tem de tecnologia ou o que a gente tem de pessoas, como, por exemplo, contratar mentores. Eu acho que o maior obstáculo das pessoas hoje em dia para escalar high ticket é o ego. É todo mesmo? mundo tão... É porque o infoproduto. Por que ele vende infoproduto? Porque é só ele falando. Entendeu? A mentoria não dá para escalar se você não tiver time, tecnologia, metodologia, produto. E aí você tem um ego tão grande, mas isso não é consciente, tá? Isso é inconsciente, é um ego tão grande de não, eu só vou vender algo que sou eu que entrego, sou eu que defendo, sou eu que apareço, sou eu que faço, que eu não consigo vender algo que outra pessoa vai entregar. Inclusive, faz o menor sentido. Faz todo sentido o que você tá falando, porque a gente recebeu aqui mais ou menos um ano, Paulo Lepore, que é especialista em criação de trilhas de aprendizagem. E a gente... Incrível. Um episódio muito bom. Mas você não vai lá agora, você espera terminar esse episódio aqui e depois Inclusive, você vai olhar. antes de você falar, já se inscreve nesse canal, porque assuntos como esse daqui você só vê aqui mesmo. Só vê no KiwiCast, então já se inscreve no canal se você não tá inscrito. É isso. Isória, o que ele falou pra gente? Ele falou, cara, essa questão de escalar mentorias é realmente um desafio. Ele não trouxe esse ponto do ego. Não sei se ele tava sendo educado, mas realmente faz muito sentido. Mas um dos caminhos talvez que ele não seja psicóloga também, né? O é. fato de ser psicóloga ajuda a gente a auxilia a pegar umas coisas. Exato, a ver além do lógico. Né? E ele trouxe que uma das soluções para isso é você criar as trilhas de aprendizagem e colocar contatos com mentores durante o processo. E no final das contas, o expert, o contato dele é em pontos específicos e é muito menor do que a mentoria tradicional, onde você pega a pessoa e carrega ela durante todo o processo. Então, é entender, por exemplo, se eu tenho uma metodologia e todas as minhas alunas precisam passar por esse ponto, então esse ponto aqui dá pra gravar. Isso. O que é individualizado, então a gente faz contato um a um. Isso. Aí vai ter um período ali onde eu vou encontrar um mentor, onde esse mentor vai direcionar um grupo. E aí no final vai encontrar o expert. Aí dá pra escalar, né? Dá pra escalar. Eu não sou muito a favor de encontrar o expert só no final. Eu tô dando exemplo, porque eu não entendo. Eu não sou expert de trilha de aprendizagem. E não foi exatamente isso que o Paulo Lepore falou. Sim. Tô dando um exemplo. Eu acho que cada produto tem que ser construído com o objetivo da pessoa ter o resultado. O que eu penso sobre escala de mentoria? O expert é como se fosse uma âncora. E essa âncora, ela precisa ser levantada, sabe? Ela precisa aparecer, levantar e deixar de tempos em tempos. Por quê? Porque é o expert que mantém aquilo vivo. Até chegar num nível. Quando você chega aí por volta de 300 mentoradas, 300 mentorados,
Aí o programa começa a ganhar mais força do que o expert. Aí sim o expert pode começar a aparecer um pouco menos, entende? Legal. Porque o Legal que esse KPI. porque depende do quê? Vai depender do posicionamento do próprio programa. Se o programa é desenhado em cima do expert, é por isso que hoje em dia a gente fala muito de desenhar produto de acordo... Primeiro desenha o branding do produto, né, o conteúdo do produto, para depois pensar na estratégia de venda do produto. Se o produto ele é desenhado baseado num branding e esse branding não é o expert, fica muito mais leve. Foi o que aconteceu com o próprio Diamonds. Então, a gente criou um conceito de lapidar um diamante. Então, ela entra uma pedra bruta e ela sai um diamante que vale 7 dígitos. Essa é a nossa missão ali dentro do Diamond, certo? Então, a gente passa a ter entregáveis ali dentro do programa que lapida ela. E a Zora, a figura da Zora, vai aparecer aonde? Uma vez por mês no lapidação e nas 4 imersões que acontecem ao longo do ano. Legal. Entende? Por quê? Porque o foco não é a Zora. Embora eu seja uma pessoa muito importante dentro do produto, mas o foco não sou eu, o foco é a lapidação dela. Perfeito. O foco é no cliente. Que legal. Entende? E o método em si, né? A metodologia. Gente, ter a metodologia muda tudo. E o pessoal tem preguiça de desenhar metodologia. Ou não sabe, cara, sei lá. E é louco como depois de um tempo, assim, trazendo para o universo que a gente tá mais acostumado, né? Que é o de infoprodutos, mercado digital. Mas quando um expert constrói uma audiência relevante, com algum tipo de conhecimento que ele tenha, e ele passe a ganhar dinheiro com isso, e aí ele vai construindo aquele público, aquele monte de seguidores e não sei o que, ele constrói uma base. E aí ele constrói um método. Só que aí ele tá muito maior que o método ainda. Né? Exato. O método ainda não é Por isso que eu te falei que é maior ego. do que... Como que é? A criatura não é maior do que o... Criador? É, o criador. E aí, o criador, ele começa a crescer mais, só que chega um momento que ele quer despersonalizar e aí vem o desafio. Isso. Que aí precisa ter um método para poder Agora, fazer essa... imagina se você já cria o seu infoproduto com uma visão de despersonalização e com uma visão de escala, independente de você. Mas então é possível já, tipo, começar com esse pensamento? Claro que é. Claro Porque que na é minha possível. cabeça, como a gente vê muito o caminho contrário, parece que você Verdade. precisa construir primeiro uma Pra audiência, depois... pra depois vender alguma coisa pra essas pessoas e É criar possível. marca. É possível. Não acho que tem certo e errado. Acho que são só caminhos diferentes para a mesma linha de chegada. Legal. Talvez usar a marca pessoal acelere mais as coisas, né? Porque as pessoas compram de pessoas. Mas, no longo prazo, essa conta vai chegar em algum momento. Por quê? Porque você é engravida, você tem um burnout, e uma marca não. Uma marca, ela é a prova de bala. Então, eu gosto muito desse processo. É mais lento. Já vou avisando aí, para ninguém achar que é rápido, não vendo poção mágica, tá? A ideia não é essa. Mas... no longo prazo vai fazer diferença. E o mercado agora está começando a amadurecer para a sociedade, equity, valor, Total, né? é o momento. Galera, já tá todo mundo falando sobre isso. Cada Empresas vez sendo mais. vendidas por bilhões aí por conta dessa despersonalização. Só que aí começa no quê? Qual problema você resolve? Entendeu? Qual é o problema? O problema que você resolve, a pessoa compra a solução ou ela tá comprando você vestido da solução, entende? É muito diferente. Sim, é verdade. E é por isso E que eu no- acredito muito no mercado de educação. E no mercado hoje digital, as pessoas compram a pessoa. Elas não compram exato. Ou pelo menos até determinado ponto, né? até determinado ponto. Agora, a dúvida que tá na cabeça da audiência é... vamos supor que eu sou um médico, então eu já tenho produtos que têm uma tendência a serem produtos de alto padrão, de alto valor, eu tenho já uma estrutura e eu quero vender. A pergunta desse médico ou de algum produtor que já tem um produto estruturado é: como é que eu faço para encontrar esses clientes que estão dispostos a pagar 5, 10, 20, 40, 50 mil num produto? Porque se você hoje abre um gerenciador de anúncios e você faz algumas campanhas, você encontra pessoas que vão pagar de 97 até R$1.000. Não vou dizer que vai ser uma coisa fácil, mas você consegue. Agora, você encontrar pessoas que estão dispostas a pagar 5, 10, tantas vezes um salário mínimo, o buraco é mais embaixo. Então, qual é a estratégia, ou quais são as estratégias que você passa para os seus mentoradas para captação de clientes de alto padrão?
Para quem não vende ainda. Olha, pode ser pra quem Ou não pode ser vende. pode ser para quem não vende. Eu tô Vamos fazer assim, partindo do exemplo do médico. Vamos fazer um pouquinho de... Um pra quem não vende, um pra quem já Tá tem uma bom. estrutura, que aí a gente abraça todo mundo, inclusivos, né? Vamos lá. Para quem não vende nada ainda, tá? Boa. Primeira coisa, quando você já tem uma reputação, e eu defendo muito que, na minha opinião, só deveria vender conhecimento de alto valor quem já tem pelo menos 7 anos de experiência, tá? Caramba. Então, não acredito numa pessoa que aprendeu isso em 30 minutos e já tá lá vendendo uma mentoria, uma consultoria de 10 mil, de 15 mil, de 50 mil reais. Tá? Eu defendo essa bandeira de vamos ter experiência primeiro, depois a gente vai vender. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir do momento que você já tem esse lastro, os seus primeiros 100 mil reais está no seu relacionamento, não está na internet. Por quê? Porque as pessoas que já têm um posicionamento próprio para vender mentoria e consultoria, no off, elas já dão mentoria de graça, que é o cafezinho, é o almoço. Ai, vamos almoçar comigo, eu tô com tanta saudade. Aí chega lá, só a pessoa pergunta e você fala. Você tá dando mentoria. Tem certeza, quem tá acompanhando em casa, quem nunca deu uma mentoria de graça, ou várias. Aí você sai do almoço, que era para ser um encontro, sugado. Por quê? Porque você não estabeleceu o limite, você não tem sua mentoria, como é que você vai vender? Olha, depois que a gente virou host do KiwiCast, eu acho que isso virou um padrão, meu garoto. Não tem. Ontem eu falei pra Bruna, Bruna, você podia fazer um benchmark, porque a gente vai começar com o podcast do Diamonds. E eu tô trazendo uma das nossas mentoras pra ser host. Falei, troca uma ideia com ela, já pedindo mentoria. Sim. Tem mentoria pronta? Não tem. Então, eu acredito muito nisso. Já tá na sua rede de relacionamento nas pessoas que ficam pedindo. Todo mundo vai pagar? Não. Né? Mas sempre vai ter de 1 a 5 pessoas que vão pagar. E é isso que você precisa para confiar. Então, você tem que confiar que aquilo vale dinheiro. Porque se no Legal. seu relacionamento o pessoal compra, aí vamos para a internet. Então, você precisa fazer relacionamento na internet. Né? E aí começa o posicionamento. Eu sempre oriento o pessoal que tem gente pronta para comprar no público frio e tem gente pronta para comprar no público quente. Para quem está acompanhando em casa e não sabe o que é isso, o público frio é aquela pessoa que nunca te ouviu na vida e aparece o anúncio lá para ela. Né? E o público quente é aquela pessoa que já te assiste, já está ali namorando você e aí aparece para ela. São ofertas diferentes em níveis diferentes. Então, embora exista uma imagem de que não tem pessoas prontas para comprar no público frio um produto high ticket, um produto de alto valor, não é verdade. Porque só o ano passado a gente vendeu mais de 450 mentorias e consultorias. Desse número, metade foi para público frio. Entende? Então, aí o que você vai precisar? De um processo de vendas estruturado. Por quê? Porque o trabalho que seria feito em marketing precisa ser feito no comercial. Como a pessoa chega, que mensagem ela recebe, como ela recebe, agendar uma reunião, fazer uma reunião bem feita, estruturada, para daí, né, você finalizar a venda, entendeu? Uhum, Então, muito legal. são alguns direcionamentos para ajudar o pessoal que está acompanhando. Legal Boa. demais. Agora sim, Zora, você construiu um negócio extremamente sólido, multimilionário e com capacidade de escala e solidificação muito alta. Qual que você acredita que seja os pontos principais para a construção e solidificação desse negócio hoje em dia? Quais foram os pontos principais? Olha, acho que o primeiro ponto é pensar na qualidade do produto. Né? Design do produto, olhar para produto, olhar para a entrega. Eu sempre fui muito preocupada com a entrega. Então, acho que esse é um ponto principal. O segundo é não ter medo de mudar. Eu testei muito produto, muita oferta, muita estrutura, muitos formatos. E o outro ponto que eu considero muito é ouvir o cliente. Então, a gente nunca criou, por exemplo, o reconhecimento do MEC foi uma consultoria desenvolvida porque eu coloquei no meu curso e meus amigos começaram a pedir. Ninguém fazia isso no Brasil em 2020. Ninguém. A gente foi pioneiro. Somos líder de mercado, porque meus amigos começaram a pedir, eu falei, gente, se meus amigos estão pedindo, outras pessoas também querem.
Né? E é por isso que a gente deslanchou. Então, eu acredito muito nesses 3 pilares como mais importantes. Primeiro ponto, preocupar com a entrega. Qualidade do produto em primeiro lugar. Segundo ponto é testar várias ofertas do mesmo produto. Porque às vezes um produto não dá certo porque você ofertou de um jeito esquisito. Então, ao invés de mudar produto, muda a forma que você está ofertando. Legal. E o terceiro é ouvir o cliente. Perfeito. Então, todos os nossos produtos foram a partir de o que você precisa. Vamos transformar isso num produto. Sabe? Vamos transformar isso numa mentoria, vamos transformar isso numa consultoria, sabe? Então, Legal. é um ponto importante. Show. A gente falou aqui brevemente sobre possibilidades futuras. Imagina se o governo regulamenta o mercado digital. Mas assim, saindo dessas possibilidades, indo realmente para sua visão de mercado, que querendo ou não, você não é empreendedora de um ano atrás. Você já tem uma carreira aí. Com a sua experiência de empreendedorismo e também o seu contato com essa área específica que está tocando agora no mercado digital, que é a regulamentação educacional, o profissionalismo do mercado, o que é que você visualiza aqui na frente? Quando eu digo aqui na frente, tipo, já, o que é que você visualiza como... Eu não quero usar a palavra tendência, sabe? Mas possibilidades que podem se desenvolver no mercado digital de acordo com a sua visão de futuro. Tá. Eu acredito muito que... todo mundo que for crescendo, que for expandindo, vai acabar se transformando numa faculdade. Então, o mercado está crescendo para faculdades especializadas. Então, um expert tem um ecossistema voltado para vendas. Então, ele vai acabar criando uma faculdade especializada em vendas. Assim como nós, a faculdade de experts digitais é uma faculdade especializada em formar e capacitar experts, especialistas. Então, ali a gente vai preparar mentoras, consultoras, treinadoras, infoprodutoras. Esse é o nosso objetivo, né? Preparar mercado de trabalho para o mundo digital. Então, eu acredito que essa é uma tendência. Consigo enxergar, tá? Também. Consegue? Eu consigo enxergar, por exemplo, por que o Pedro Sobral não teria uma faculdade de gestão de tráfego? Exato. Nossa, certificado pelo MEC. Entre tantas outras áreas, né? Gestão de tráfego, social media. Social media já tem. Exatamente. Formação, gestor de formação. Então, faz assim, muito sentido, cara. Todos os grandes especialistas e os novos que virão, que criarem boas capacitações profissionais em nichos, tanto novos quanto nichos que já existem, podem se transformar numa faculdade especializada. Eu acredito muito na especialização, até porque o nosso mercado é muito baseado no americano, e o mercado americano é assim, é especialista. Né? Então, eu acredito nisso. E o segundo ponto que eu acredito muito é uma reformulação da graduação tradicional para graduações mais especializadas. Então, eu vou dar um spoiler aqui. A gente está desenvolvendo lá dentro da FEX graduações de 2 anos, que são reconhecidas pelo MEC, e associando essas graduações a especializações. Então, a pessoa faz uma graduação, mais uma especialização e já sai preparada para o mercado de trabalho. Porque lá a gente tem 3 focos dentro de todos os cursos que são criados por nós, 100% por nós. Primeiro, ciência, depois experiência e depois a parte de vendas. Então, a gente acredita que todo curso precisa ter parte científica, experiência prática, que é você ter um programa de trainee, um programa de estágio dentro do curso EAD, né? Porque hoje não tem no curso EAD, e a parte de vendas, que é ensinar a pessoa ou a se vender no mercado de trabalho ou a sair pronta para vender e empreender. Fantástico. E aí, eu acredito muito agora em graduações especializadas também, só que associando com o digital. Então, por exemplo, gestão comercial com especialização em tráfego pago. Essa, inclusive, se o Sobral assistir isso aqui, por gentileza. Mas o mesmo vale para social media. Por quê? Porque a parte de gestão comercial é um curso importante para todo mundo que vai trabalhar com marketing e vendas. Então, ele tem que ter isso. Aí, se ele pode sair especializado já numa área, e isso vai dar muito mais chance dele entrar no mercado de trabalho, por que não? Muda tudo, na verdade. Então, eu acredito muito agora, e isso é possível, tá? No Ministério da Educação, a gente identificar novas profissões e abrir chamado para regulamentar uma nova graduação. Que fantástico. Isso é possível, só que tem que sentar e fazer. Né? Então, eu acredito muito nesses 2 caminhos. E um terceiro caminho é o caminho do alto valor.
Né? Eu acho que o baixo ticket, ele é importante, a gente até falou sobre isso no almoço, né? Acho que todo mundo que tem um curso, né, até R$1.000, que não criar um próximo de 5, um próximo de 10, um próximo de 20, vai começar a sofrer desafios. Por quê? Porque o custo do lead está cada vez mais alto, o custo de marketing está cada vez mais caro, tem mais gente produzindo, então você não é tão exclusivo assim. Então, eu sou a única pessoa. Não é. Você não é a única mais, né? Hoje em dia não dá para ser a única em lugar nenhum. Então, são alguns pontos aí que eu consigo enxergar no mercado. Eu acredito muito nisso, concordo 100%. É muito interessante observar como essas especializações, faculdades, MBA, EAD, eles estão extremamente ultrapassados, né? Tipo, não tem essa interação. Isso o digital faz muito, muito bem. Que é reter a pessoa, realmente vender um conhecimento, a experiência e unir esses dois mundos é o cenário perfeito. Esse é o cenário perfeito. É o cenário do futuro, assim. Eu acredito muito nisso. Não é sobre... a parte acadêmica tradicional, ela tem o seu valor. Sim. Sim, ela precisa existir. Ela precisa existir. E o digital tem uma série de competências. Agora, se a gente soma tudo isso, pode transformar o Brasil. Eu acredito muito nisso. Não só pode, como deve transformar o Brasil. Se a gente consegue ter esse arcabouço científico que as graduações, as instituições regulamentadas trazem, junto com a velocidade, o tato da realidade que o digital traz, é o melhor dos dois mundos. Isso aí pode mudar realmente a educação do país, cara. E você sabe que uma pessoa falou assim, mas você vai pôr o Diamonds dentro da FEX? Falei, sim, por que não? Uma aceleradora de negócios faz parte de uma faculdade. Ela, mas nenhuma faculdade tem isso. Eu falei, ótimo. Eu não quero ser igual nenhuma faculdade, eu quero ser muito diferente mesmo. Perfeito. Se todas as faculdades tivessem uma mentoria, um programa de mentoria, nossa já estava muito melhor, entendeu? Então, eu quero ser a única que não tem. Que legal. Que papo incrível. Que papo incrível. Você gostou do papo? Muito. Eu tenho certeza que foi um assunto novidade aqui para muitas pessoas, pra gente, inclusive. Então, é sempre legal aprender com a experiência de pessoas gigantescas do mercado, assim como você. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. Não terminamos, né? Costumamos terminar nossos episódios com uma pergunta reflexiva. Quer fazer pra ela, Carol? Vou fazer. Momento autoconhecimento. Momento autoconhecimento pegando a Zora psicóloga. Momento Zora psicóloga. Zora! A voz da Marília Gabriela. Qual mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou a sua trajetória no digital para unir o melhor dos dois mundos? Que hoje, depois da sua experiência, você pode transmitir para alguém que está pensando em entrar nesse mercado? Olha, eu gostaria de ter escutado que é preciso vender em volume e entregar em volume. Eu não ouvi isso de ninguém. Eu tive essa sacada, inclusive, há pouco tempo, tá? Mesmo depois de ter escalado, de que o X da questão para ter um negócio longo, duradouro, forte, a prova de conflitos pessoais, de desafios pessoais, eu precisava vender em volume e entregar em volume. Nem digo vender online, não, é volume. Se você consegue fazer isso no off, cara, fica no off. Mas é vender em volume e entregar em volume para qualquer produto, serviço, curso, treinamento que você queira ministrar, sabe? Se eu tivesse escutado isso e tivesse destravado isso em 2013, quando eu comecei, nossa, eu tinha economizado muitos erros e angústias, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Legal. Mas que bom que agora, daqui pra frente, é um turbilhão de coisas que podem acontecer. E as possibilidades são sempre maiores. Cara, muito obrigada por esse papo novamente. Incrível, muito bom esse bate-papo. Cara não, né? Zora. Cara. Temos presentinhos pra você e pra Bruna. Ai, meu Deus. Pra finalizar. A Bruna tá pensando o quê? A Bruna ficou surpresa mesmo. Ó, gente, posso pedir uma coisa? Claro. Vamos fazer uma almofadinha alto valor? Bora. Sabe por quê? A almofadinha só tem o comprovante de compra de produto barato, gente. Esse é um bom feedback, cara. Tem que ter de uma produto almofadinha mais high caro. ticket. Uma almofadinha high Só tem a ticket. notificação de venda de... De 397. De verdade.
Esse é um bom Gente, Olha que só, coisa Zona, linda. Esse presente aqui é pra agradecer. Caneca, que lindo. Agora você faz parte do nosso clã da caneca. Obrigada, com certeza gente, a sua tá numa vou usar. versão mais É. atualizada. 2.0. Tá. 2.0. Ela será versão Mas- Facebook. Tá com o meu Exatamente. tá com o meu vestido azul. É, a muito galera legal. é boa, a galera é boa. É literalmente pra agradecer Arrasou, sua que presença, delícia, seus obrigada. conteúdos, seu tempo, seus conhecimentos aqui compartilhados. Tenho certeza que a galera amou, assim como a gente. Eu também amei esse bate-papo. Foi Gente, super vocês leve. são incríveis, excelentes. Obrigada, Obrigado. Zora. E eu tenho certeza que a galera também vai querer te acompanhar e conhecer mais dos seus negócios, da sua trajetória. Então deixa aí seu arroba. Vai aparecer na telinha. Vai aparecer na telinha? Pra ninguém errar, né? @Zora Viana. O meu nome é assim, demora um pouquinho pra entrar, mas quando entra você não vai esquecer É mais. isso aí, viu? Lá, @Zora Viana, lá você já vai ficar por dentro de tudo. E eu espero que eu possa contribuir com a sua vida, que você escolha a vida que você merece e depois o tipo de negócio que cabe nela. Legal, legal. demais. Que legal. E olha, vai aparecer na tela pra você não errar na hora de buscar a Zora, beleza? E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Marcelo? Pra você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, já deixa o like agora, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e aproveita, deixa aqui nos comentários o que é que você tirou de insight valioso nesse papo com a Zora Viana. E pessoal, antes de você ir embora, fala pra eles, cara, onde é que a gente se encontra? No próximo KiwiCast, porque afinal de contas é um compromisso, sabe aquele compromisso aqui? Eu e você e nós? Eu te vejo lá. Valeu!